Fala pessoal, vamos resolver agora o exercício 12 do capítulo 2 do Halliday. É um exercício um pouquinho mais sofisticado, né? Ele tem 3 pontinhos aqui. Onda de choque no trânsito. Quando o trânsito é intenso, uma redução brusca de velocidade pode se propagar como um pulso, denominado onda de choque, ao longo da fila de carros. Então, o que acontece? Né? O carro vai chegando aqui e vai parando como se fosse a vaga andando para trás ou andando para frente, dependendo do fluxo aqui, né? A figura 2.25 mostra uma fila de carros regularmente espaçadas que estão se movendo a velocidade de 25 metros por segundo. Então, essa fila aqui, 25 metros por segundo. Tá aqui. A primeira fila, né, 25 metros por segundo. Em direção a uma fila de carros mais lentas, agora sim essa. Uniformemente espaçados que estão se movendo a velocidade de 5. Suponha que cada carro mais rápido acrescenta um quilômetro de 12 metros. Aqui o tamanho do carro, né? A fila de carros mais lentos ao se juntar à fila e que reduz bruscamente a velocidade no último momento. Então esse carro está andando aqui, esses carros espaçados com velocidade de 25 metros por segundo, eles chegam aqui e vão se encaixando, né? E aí vai aumentando de 12 metros a fila. Para que distância d entre os carros a onda de choque permanece estacionária? Se a distância é duas vezes maior que esse valor, quais são os valores da velocidade e o sentido da onda de choque? Então é um exercício bastante interessante aí, né? Olha só. Vou fazer o seguinte. Como eu disse, normalmente quando a gente está enrolado no exercício em física, você tem que voltar no seu esboço. É aquilo que eu sempre falo. A dica é, sempre faça uma representação. Isso vai te ajudar muito, por mais simples que seja, tá? Então, vou fazer um esquema aqui, ó, para a gente entender o que está acontecendo. Então, vou desenhar um antes e depois eu desenho um depois. Então, vou colocar uma situação aqui, ó, assim. Aqui eu tenho os 3 carros aqui, ó. Ok? Não precisa ser um desenho perfeito, só um esboço. E eu tenho um carro atrás, que são os que estão vindo rápido, né? Então, os que estão vindo rápido aqui. Então, o que acontece, ó? Aqui esses carros têm um tamanho L. Desse carro aqui até esse, eu tenho um tamanho D. Depois eu tenho L de novo. Eu estou praticamente reproduzindo a figura do enunciado, só que desenhando na forma de um esboço. Ok? Então eu tenho aqui, ó, L, 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 o D, o L, o D e o L. Então, fazendo esse desse meu jeito aqui, meu cérebro vai se acostumando com a situação do problema, tá? Agora eu vou fazer o que acontece depois. Perceba que no item A ele quer, ó, para que distância dentre os carros mais rápidos a onda de choque permanece estacionária, tá? Então, basicamente, o que tem que acontecer? Esse buraco aqui, ó, que é a distância entre os carros, tem que permanecer aqui, tá? Você fala, como isso é possível? Bom, a gente tem que fazer com que esse bloco se movimente e esse bloco também vai se movimentar e que eles se encaixam de modo que a distância daqui continue na mesma posição, tá? Ó, então aqui é a velocidade do carro rápido e aqui é a velocidade do carro lento. Vamos lá, vamos desenhar a situação depois, então, ó. Depois, o que acontece? Ainda mais quando o problema assim é difícil, com um enunciado complexo, né? Tem que desenhar, que tem que desenhar mesmo. Então, o que eu quero? Eu quero que essa vaga permaneça aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer essa onda andar para frente, ó. Esses 3 carros andarem para frente. E aí eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de entender ainda, eu vou pintar esse carro aqui, ó, tá? Então o que acontece? Esse carro aqui, ele vai ter que andar e encaixar aqui, ó. Vou pintar ele aqui de novo, ó. Aí o que acontece com esse carro de trás? Ele ocupa a vaga do carro da frente. Então, aqui, ó. Perfeito? Então, ó, fazer em amarelo aqui os riscos, olha o que aconteceu, ó. Mais ou menos ali no meu desenho, né? Ó. A vaga continua no mesmo lugar.
ok? Tá vendo como um desenho ajuda você a entender o que está acontecendo? Esse bloco andou e esse carro andou, encaixou aqui e o buraco, ó, ficou no mesmo lugar. É o que ele chama, isso aqui é a onda de choque de propaganda, é o buraco. Se o buraco permanece no mesmo ponto, a onda de choque é estacionária. Mas aí ele quer saber, a pergunta é, qual é a distância D entre os carros, essa distância para que isso aconteça. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar no carro mais lento. Carro mais lento. A gente consegue descobrir o quanto ele andou. Foi o L, tá? Se eu descobrir o tempo que ele demorou para vir daqui até aqui, porque eu tenho a velocidade e tenho L, eu sei que esse carro aqui andou daqui até aqui, ó, que é o D mais L. E aí eu consigo descobrir o D. Bom, vamos fazer passo a passo para ficar mais fácil de entender, ó. Então, carro lento. Eu sei que o ΔT é ΔS dividido por V, né? Ou seja, V é ΔS dividido por ΔT, eu só troquei aqui. Quanto o carro lento andou? Ele andou o L. Em que velocidade? A velocidade do carro lento. Quanto é o L? Ele disse aqui no enunciado. O carro tem 12 metros. E quanto é a velocidade VL dos carros lentos? Se eu não me engano era 5, né? Aqui 5. O outro é 25, esse é 5. Dividido por 5. Então eu descubro que o tempo que essa grupo de carros andou para frente, o tempo que ele demorou para andar o tamanho de um carro, né? Foi, eu já fiz essa conta aqui, 2,4 segundos. Agora vamos para o carro rápido. Eu sei, ó, que ΔS é V vezes ΔT, correto? Só passei o V multiplicando aqui, ó. Quanto esse carro andou, ó, se a gente observar na figura, a pontinha desse carro, ó, a frente do carro tem que vir para cá, né? Então ele andou, ó, esse tamanho aqui, que é o que? D mais L. Ele andou D mais L. No mesmo tempo que esse carro aqui desocupou uma vaga do tamanho dele. Então, ΔS é D mais L. Aqui é a velocidade do carro rápido. E aqui é o tempo, que é o que a gente já calculou aqui no carro lento. Agora a gente substitui os valores, ó. D mais 12, que é o tamanho do carro, é a velocidade do carro rápido, que é 25, vezes o tempo, que foi o tempo para desocupar a vaga, que é 2,4 segundos. Fazendo essa continha, 25 vezes 2,4, depois subtraindo 12, eu descubro que a distância entre os carros tem que ser, eu já fiz a conta aqui, 48 metros. Esse é o item A. Bom, agora vamos resolver o item B, que é um pouquinho mais complicado, né? Vou fazer um desenho aqui. Vou fazer o mesmo esquema para a gente conseguir representar e entender o que está acontecendo. Ó. Vou desenhar os 3 carros lentos aqui. Aí eu tenho afastado os carros mais rápidos, igualmente afastados. Tá? Daqui a pouco eu ponho as distâncias. O que vai acontecer? A situação antes e aqui a situação depois. Essa fila de carro lento aqui anda para frente, tá? Só que agora, ao contrário do outro exercício, eu não sei o quanto ela andou para frente. Porque antes a gente sabia porque o buraco ia ficar o buraco parado aqui, né? Então a gente tinha uma referência. Agora a gente não tem. Então, eu vou pegar e vou imaginar que essa fila andou um tanto para cá, ó. E aqui já tem um ponto que vale a pena destacar, que a primeira vez que eu fiz errado. Mas depois eu falo nisso quando chegar no final do exercício. Ó, porque esse carro aqui, que está atrás, opa, ele vai encaixar aqui, né? Então, vou pintar de amarelo. Esse amarelo veio para cá. E aí depois a gente tem o azul encaixando aqui na frente. Só que aqui que tem a sacada, né? Ó. Eu vou imaginar que ficou um buraquinho aqui, ó. Poderia não ser, poderia ser ele para cá um pouquinho, tá? Depois eu volto a comentar sobre isso.
Então, eu vou colocar as distâncias envolvidas aqui, ó. A gente sabe que esse carro aqui, ó, vamos pensar na bunda desse carro. A bunda do carro amarelo andou daqui até aqui. Perfeito? E eu vou falar que ele andou uma distância, bom, vou chamar de x. Aqui, ó. Perfeito? Então, vou falar que a bunda do carro amarelo andou uma distância x. E a distância entre os carros é L. Ok? Ele já deu, aliás, perdão, é D, né? L é o tamanho do carro. É D. Ok? Então, essa é a situação, ó. Vou repetir. O amarelo andou para frente, né? O trio de carros aqui andou para frente. E o azul, deixa eu pintar ele aqui, ó, encaixou aqui, tá? Só que nesse caso, ele não encaixou de forma a vaga ficar parada, né? Ficou um buraco aqui. Então, a impressão que a gente vai ter, esse carro vai vir para cá, ó. Tá vendo? Esse carro vai vir para cá. A impressão que a gente vai ter é que o buraco, ó, andou para frente. Então, é a onda de choque andando no sentido de propagação dos carros. Só que aqui está o detalhe, porque poderia ser andando para trás, se a bunda do carro ficasse aqui. Então a gente vai ter que calcular qual é o valor de x, aí descobrir qual é o desenho certo. Ok? Então você vê que o problema é um pouquinho chatinho de resolver, né? Aqui eu já coloquei a situação que vai dar certo, mas a primeira vez que eu fiz o exercício eu coloquei errado. Aí eu descobri o x, aí eu falei, ó, meu desenho estava errado. Aí eu fui lá e refiz o desenho. E aqui eu estou fazendo o desenho para vocês já certo, né? Para ficar mais didático. Bom eu dizer também os erros, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar é que o tempo que o lento demorou para percorrer esse percurso aqui, ó, o verdinho, vou colocar aqui, ó, o ponto vermelho vinha até aqui, é o mesmo tempo que o ponto azul para vir até aqui, ó. Opa, daqui até aqui, ó. Certo? Então o vermelho daqui até aqui, né? Porque está pensando na bunda do amarelo e a frente do azul. Então o que acontece? O tempo do lento tem que ser igual ao tempo do rápido. Eles vão fazer isso no mesmo tempo, né? Faz sentido. Então o que acontece? Ó, tempo é distância, né? Vou colocar aqui, ó. Lembra? Delta T é delta S dividido por V. Tá bom? Lembra, né? V, velocidade média, delta S dividido por delta T. Então o que é o tempo do lento? Ele andou x, ó, que foi o ponto vermelho, vinha até aqui. X dividido pela velocidade do lento. E o tempo do rápido? É d mais x, que ele andou d mais x, né? Ó, andou o d e o x. E a velocidade dele é diferente, velocidade do rápido. Bom, aqui a gente pode isolar o x. Vamos isolar então. Então eu passo multiplicando aqui, ó, vai ficar VR vezes x é igual, aí eu multiplico aqui fazendo distributiva. D vezes VL mais x vezes VL, que é a velocidade do lento. Passo para cá o x, né? E vai passar subtraindo. Então, eu vou descobrir que VR, que é a velocidade do rápido, menos a velocidade do lento, vezes x, é igual a distância entre os carros, vezes VL. Tá? Aqui eu estou chamando de D, né? Por conta do enunciado aqui, ó. É esse D. Mas lembra que no item B ele fala que esse D aqui, ó, é 2 vezes maior que o valor, né? Que o obtido no item A. Então toma cuidado que eu estou usando a mesma notação. Então x vai ser D vezes VL dividido por VR menos VL. Perfeito. Então aqui a gente consegue descobrir o x. Então vai ficar a distância D, aí lembra, né? A distância D não é mais a do esse aqui, é 2 vezes, ele falou então. Então vamos colocar 2 vezes 48. Ok? 2 vezes 48, vezes a velocidade do lento, que é 5, dividido pela velocidade do rápido, que é 25, menos 5. Então, x vai dar essa conta aqui de cima, né, essa multiplicação inteira, dividido por 20. Eu já fiz a conta aqui, dá 24 metros.
Bom, a gente já sabe aqui, ó, que o x é 24 metros. Só que tem um detalhe, né? Então, o que aconteceu? Ó, o x é 24 e o tamanho do carro, ó, deixa eu colocar aqui em verde. O tamanho do carro é L, ó. E eu quero descobrir o quanto a onda de choque andou, ó. Que é esse buraquinho aqui andando para frente. Isso daqui, ó, é o meu ΔX. Tá? E em quanto tempo surgiu essa onda de choque? Horas, no mesmo tempo que aconteceu tudo isso. Que é o tempo, um dos dois aqui, né? Cada um que são iguais. Então, vou pensar só na onda de choque. Só na onda. Eu sei que o ΔX, o tamanho da onda, aumentou aqui, ó, em, ó, x menos L. O quanto andou lá, né? Menos o tamanho do carro, que está mostrando que sobrou. E o tempo que isso aconteceu? Então, já tenho o ΔX. O tempo que isso aconteceu é o mesmo tempo que demorou para acontecer o fenômeno, que é, você pode escolher qualquer um dos dois. Vou pegar esse aqui, ó, x dividido por VL. Beleza? Então, vou fazer as continhas. O que é o x? 24. E o que é o L? O tamanho do carro, que é 12. Então, eu sei que a onda andou 12 metros. Em quanto tempo? O x é 24. E a velocidade do lento, 5 metros por segundo. 24 dividido por 5, eu devo ter feito essa conta em algum lugar aqui. Aqui, 4,8 segundos. Agora sim, consigo descobrir a velocidade da onda. Basta eu pegar o ΔX e dividir por ΔT. O ΔX é 12 e o ΔT 4,8. Aí eu descubro que a onda de choque, a velocidade da onda de choque é 2,5 metros por segundo, tá? Deixa eu até conferir aqui. Opa! 12 dividido por 4,8, 2,5, perfeito, tá? E aí é interessante, no item C, ó, ele pergunta o sentido de movimento dos carros, né? O sentido, aliás, perdão, o sentido de movimento da onda, no sentido do movimento do carro, o sentido contrário. E aí você percebe que é o sentido do movimento do carro, né? Porque tá indo aqui, ó, o buraco tá indo no mesmo sentido do movimento dos carros. Então, o item C, sentido dos carros, tá? E por que mesmo o sentido dos carros? Simples, né? Porque o x deu 24. Então, se o x deu 24, o carro tem tamanho 12, o buraco está para cá. Se o x tivesse dado um tamanho menor que o L, aí a onda de choque você ia fazer o contrário, o desenho teria diferente. A bunda do carro estaria mais para cá, e aí você faria L menos x para descobrir o quanto a onda está indo para a esquerda, tá? Então, só repetindo, na primeira vez que eu fiz exercício, eu errei, porque eu imaginei que estaria vindo para cá, mas não estava. Então eu acertei o exercício para poder resolver para vocês. Acertei o meu desenho, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que sem desenho, sem uma representação, esse exercício não vai sair. Não, eu acho impossível, porque você precisa ter a ideia do modelo e do que está acontecendo. E é aí que você vira um bom aluno de física, quando você começa a treinar as representações. Perfeito? Então, ó, esse vídeo deu bastante trabalho. Por favor, deixa o like aqui, contribui com o canal e qualquer dúvida, só escreva nos comentários. Abraço, pessoal.